Boa noite. Queiram todos se assentar. Vamos iniciar nosso culto de celebração ao nosso Deus maravilhoso. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. É uma enorme alegria ter você aqui, na casa do nosso Deus, compartilhando conosco desse momento tão especial, que é nós cultuarmos ao nosso Deus, dedicarmos uma parte do nosso tempo no dia de hoje para ofertar a Ele e de todo o nosso coração alegrar o nosso Deus por estarmos nós com a nossa vida entregue a Ele e dedicada a Ele nessa noite, em todo o tempo, mas hoje em especial nós tiramos esse momento para estarmos juntos em unidade, enquanto Igreja do Senhor Jesus, para estarmos aqui ofertando o nosso tempo, nossa vida, nossa família, nossos bens, tudo que é nosso, porque tudo que é nosso vem dEle e por meio dEle nós recebemos cada um dos presentes que o Senhor nos deu. Eu quero ler com você uma passagem que está contida no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo número 10, que diz o seguinte: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, é o que nos move, é o que nos faz viver, é o que nos faz estar aqui. A alegria da salvação vinda do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, que nós possamos orar por esse tempo e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele representa para nós. Pai, muito obrigada pelo privilégio de nos conceder esse tempo contigo. Obrigada porque o Senhor nos permite dedicar da nossa vida a Ti. Obrigada porque nós só estamos aqui porque o Teu Filho morreu naquela cruz para nos livrar da nossa condição de condenação e nos dar hoje a nossa condição de sermos Teus filhos. Muito obrigada, porque pela Tua escolha nós fomos feitos Teus filhos. Obrigada, Pai, porque a Tua bondade é sempre conosco e a Tua misericórdia por nós é eterna. Nós queremos nessa noite, Pai, dedicar um pouco do nosso coração a Ti. Nós queremos que tudo que nós façamos aqui nessa noite seja recebido por Ti como oferta agradável a Ti, porque o Senhor, sim, é digno de receber o melhor de nós. Como nós somos gratos, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos auxilia. Nos faz, Pai, seguir os Teus mandamentos. Nos faz apresentar para esse mundo o amor que nós temos por Ti, por meio do nosso desejo de Te seguir, de sermos Teus discípulos. Muito obrigada, nós Te agradecemos hoje e sempre, no nome santo, poderoso e maravilhoso do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos ficar de pé e, como eu disse, vamos celebrar a alegria da salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus para nós, porque Ele sim é digno de receber essa adoração linda e maravilhosa vinda do nosso coração, direto para o coração dEle.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
coisa maravilhosa. Nós vamos viver agora o nosso momento dos dízimos e das ofertas, que é um momento muito especial para nós, que somos filhos e servos do Senhor Jesus, filhos do nosso Pai maravilhoso. É literalmente um privilégio para nós poder dispor dos nossos recursos para trazer para a casa do nosso Pai, para que esses recursos sejam usados, muito bem aplicados, para que tantas outras pessoas sejam alcançadas pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus, porque nós sabemos o que Ele fez por nós, e nós somos muito gratos por termos sido salvos, e queremos aqui entregar tudo. Aqui o que nós trazemos, literalmente, é uma pequena parte da vida inteira que nós queremos entregar para o Senhor Jesus, e nós fazemos isso não por obrigação, nós fazemos isso com alegria e com o compromisso daquele que sabe o que o Senhor Jesus já fez por nós, de onde Ele nos tirou e para onde Ele vai nos levar. Então, é a partir da nossa alegria de termos sido salvos que nós vamos trazer aqui as ofertas à casa do nosso Pai. Você que é nosso convidado, pode participar desse momento festivo, alegre e de compromisso nosso, que somos filhos do nosso Deus grande, 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 que nos concedeu tudo, inclusive a salvação e a vida que nós temos aqui nesse tempo.
Meus queridos, boa noite, graça e paz. Bom estarmos todos juntos, podendo celebrar o nome do nosso Deus. Obrigado por cada um que veio. Carlinha já mencionou, a você que nos visita, principalmente. Sinta-se muito bem acolhido entre nós. Prazer ter você aqui. Nós teremos um momento agora muito especial para nós, pelo menos eu reputo assim, que é um momento de oração. E para quem está nos visitando, e mesmo para os membros, lá atrás na recepção, tem esse flyer, esse folheto. Lá atrás tem até agradecimento. Eu só pediria a você, eu peguei esses flyers que nós tínhamos anotados ali na caixa de oração e levei para o gabinete orando sobre eles, mas de 8 que eu peguei, 7 não tinham nome. Ainda bem que Deus sabe quem é, né? Então, coloque o seu nome, se você quiser deixar o seu telefone também, que a gente possa entrar em contato, manter o contato com você, tá bom? Então, aproveite ali, coloque o seu motivo, a gente estará orando por você durante essa semana. Nós gostaríamos de convidar todos vocês, a quem tiver algum motivo de oração, seja trabalho, finanças, doença, relacionamento, enfim, essas coisas que têm incomodado, que têm tirado a sua paz, que têm tirado a sua tranquilidade, que você apresentasse isso diante de Deus agora. Nós vamos orar por isso. Então se coloque em pé, nós vamos entender que dessa forma, tá? Se você tem alguém na sua família que você gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho, ou através de você, ou através de uma outra pessoa, e Deus usasse uma outra pessoa, quem vem à sua mente agora? Seja um irmão, pai, esposo, esposa, um primo. Então pense nessa pessoa. Nós vamos colocar aqui diante do Senhor também. Domingo passado nós tivemos esse momento aqui, também oramos por alguns motivos de oração. E agora também é motivo de nós reconhecermos a ação de Deus na nossa vida, a gratidão. Então, se você também tem algum motivo para agradecer ao Senhor, alguma resposta de oração ao Senhor, né? Se coloque em pé, e lógico, se você já estiver em pé, então, já fique nessa posição aí. Mas não se esqueça de agradecer. Eu costumo dizer o seguinte: nós agradecemos no atacado e pedimos no varejo. A gente às vezes é muito específico no nosso pedido, e depois a gente generaliza. Eu sou grato a Deus pelo cuidado. Seja específico. Olha, semana passada orei, minha mãe não estava passando bem, graças a Deus ela recuperou, Deus ouviu as nossas orações, já está em casa, entendeu? Né? Coisa assim, bem específica assim, ok? Nós vamos orar agora também pelas nossas crianças. Eu gostaria de chamá-las aqui à frente, venham todas aqui, e logo depois da oração elas vão poder ir para as suas classes, para ter o seu momento especial lá. Também esse é um momento de nós orarmos, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Eu queria estimular a quem está nos assistindo, a que também pudesse expressar a sua gratidão, o seu amor ao Senhor, que você acessasse a conta da igreja, né? E você tem acesso, já faz algumas coisas, então você também pudesse fazer isto. Eu queria convidar o pastor Vanduídes aqui à frente, ele será o pregador dessa noite, eu já quero orar por ele aqui também. Logo após a oração, as crianças vão sair, e aí então o pastor Vanduídes terá a palavra. Como nós já temos feito também, o pessoal que está mais à frente aqui, olhe para trás, vire para trás,
Escolha uma pessoa, para que você vá orar por ela durante essa semana, que você possa lembrar, mandar uma mensagem para ela também, para que tudo possa, dizendo para ela: olha, eu estou orando por você, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, que privilégio o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesta noite, para juntos celebrarmos o Teu bendito nome. Mas antes de mais nada, Pai, nós queremos nos colocar numa postura de extrema humildade diante do Senhor, de confissão, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, aquela palavra mal colocada, aquele mau pensamento, aquela mentira, enfim, ó Deus, aquela incredulidade, coisas que afetam o nosso relacionamento para com o Senhor. E como o salmista diz, o nosso interesse aqui é estar diante do Senhor com o coração puro, mãos limpas, que a nossa conexão com o Senhor esteja limpa, acessível, que o Senhor nos ouça e que o Senhor fale a nós. Dá-nos um espírito, ó Deus, de contrição, de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que será pregada pelo Teu servo, o pastor Vanduílis, que ele seja tão somente instrumento nas Tuas mãos, mas que cada palavra proferida por ele seja do Senhor. Nós cremos nisso e é por causa disso que nós estamos aqui também. Pai, mas aqui estão também os Teus filhos e Tuas filhas, pessoas que vieram aqui, que se levantaram manifestando, ó Deus, e dizendo: Senhor, eu preciso da Tua ajuda nessa questão. Pai, tenha misericórdia de mim, estenda a Tua mão sobre minha família, sobre esta questão, por essa dificuldade. Mas também, ó Deus, nós estamos aqui gratos, porque o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos alcançado, o Senhor é o nosso rochedo, a nossa bandeira. Nós cremos no Senhor e Te agradecemos também. Pai, que bonito ver todas essas crianças aqui à frente. As pessoas responsáveis pela ministração a esses corações ainda tão pequenos, mas que já estão aprendendo do Senhor. Abençoa-as, ó Pai. Abençoa o momento que elas terão ali agora. Proteja, Pai. Proteja, cuida de cada detalhe. E que o Senhor dê sabedoria aos pais, para que durante a semana possam também ministrar aos seus corações. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, pela oportunidade, o privilégio, a condição de contribuir. Pai, com certeza, tem gente aqui entre nós também que gostaria de ter feito, mas que não teve condições. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa ser com ele. Obrigado por tudo, Deus, pois nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Podem sair. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos para refletirmos na palavra do nosso Deus. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre marcas da vitória. Vitória é sempre algo muito gostoso de se pensar. Vitórias em todos os aspectos, dos negócios, dos concursos, da esperança de amanhã um dia melhor e poder chegar ao fim desse dia dizendo: valeu a pena. Quem vence o mundo? Porque quando pensamos em vitória, precisamos pensar em algo mais abrangente,
em algo maior que nos leve além de uma existência tão efêmera neste mundo. O texto de 1 João capítulo 5, verso 5 diz: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Nas mensagens deste fim de ano, foi muito desejo às pessoas de que fosse esse um ano de muita saúde. Talvez exatamente pelo ano tão difícil nessa área da saúde que nós tivemos no ano passado. Alguns desejos de que haja dinheiro um pouco mais, de realizações para o ano 2021. Alguns desejaram que seja um ano de alto astral, de pensamentos positivos, de boas energias. Eu participo de um grupo ligado ao pessoal nosso, velha guarda de quartel, então um grupo muito eclético. E uma dessas mensagens de Ano Novo, eu achei bastante interessante compartilhar só uma parte dela com vocês. Alguém mandou na sua mensagem dizendo o seguinte: a partir de hoje, vamos parar de mantrar o nome desse vírus, dessa doença. A partir dessa mensagem, não fale mais do vírus, muito menos o seu nome. Substitua no seu dicionário por Convida-21. E aí estava o seu desejo de muita saúde. Ainda acrescentou: sejamos o médico das nossas almas. Se talvez as nossas almas estão tão doentes, talvez seja difícil de nos curarmos a nós mesmos. Disse ainda mais: sejamos governantes dos nossos passos. Se a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, imagina os meus passos. Parece que alguns acreditam naquela história do avestruz. Embora digam que isso é ficção, não é verdade, mas se costuma dizer que o avestruz, na hora do perigo, ele enfia a cabeça num buraco e ele não está vendo mais nada, e nada acontece. Me faz lembrar da minha neta, a pequenininha, ela tampa os olhos e ela quer que a gente diga assim: cadê Bebela? Aí quando ela destampa, a gente diz assim: achei. Ela acha que tampando os olhos ninguém a vê, já que ela não nos vê. Mas tem muito adulto pensando que na vida pode ser assim. No mundo, esse tipo de pensamento, quando nós vemos como anda essa bagagem na alma adoentada das pessoas, até nós entendemos. O pior é quando vemos algumas coisas parecidas com isso, que eu prefiro chamar de positivismo gospel. Alguns mantras, alguns chavões, que alguns acreditam que se você falar aquilo, se você repetir aquilo, é um repreenda, só Jesus na causa, e outras expressões aí, está tudo resolvido. É um avestruz gospel. Tampando os olhos, ninguém está me vendo. O texto de 1 João, eu vou pedir a todos que abram, não foi colocado no slide, exatamente para que possamos ler juntos, e eu vou aguardar que todos abram as suas Bíblias. Só os que trouxeram Bíblia, né? Quem não trouxe, pega carona com quem estiver aí mais próximo. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Olha o que o texto nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus,
E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todas as vezes no início do culto, quando há o nosso momento de oração, quantas pessoas ficam em pé, quantos pedidos são apresentados, e são batalhas que estamos passando por ela e estamos desejosos de ser vencedores. Precisamos então pensar em nossa vida a partir dessa premissa de que a vitória está em crer que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que nesse momento é diante de Deus que nós apresentamos as nossas lutas, os nossos infortúnios. Esse texto nos mostra que a pessoa regenerada, nascida de novo, tenha na sua vida marcas com as seguintes características: justiça, amor aos irmãos, aversão ao pecado, fé em Jesus e vitória sobre o mundo. Interessante o que nesse mesmo capítulo, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no verso 18 que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Vimos também que então aquele que nasceu outra vez é guardado pelo próprio Deus. Interessante que diante de questões difíceis, Jesus costumava chamar os discípulos a uma reflexão baseada no que havia já acontecido no princípio. E várias vezes, quando questões assim foram levantadas, ele disse para os seus discípulos: como foi no princípio? E ele faz uma relação do Antigo Testamento com a sua palavra agora, para nós o Novo Testamento. Meus alunos de seminário aprenderam a fazer isso, a enxergar o Novo Testamento apresentado no Antigo Testamento. Mas Jesus fazia isso com seus discípulos. Como foi no princípio? Ele trazia o assunto à tona e agora o apresentava, explicando ainda mais no Novo Testamento. Diante dessas questões, nós precisamos pensar nesse princípio. No princípio, a Bíblia nos mostra que a raça humana se deixou marcar de uma forma desastrosa pelo pecado, de uma forma nefasta. Precisamos então entender o que é pecado. Pouco se fala nos nossos dias sobre pecado. Pecado parece que é algo que afasta a pessoa do interesse de ouvir ao seu respeito. Precisamos entender, então, que somente quando a nossa compreensão é completa a respeito de toda a miséria que o pecado causou, é que nós valorizamos o bálsamo da graça de Deus. Sem a consciência do pecado, o Evangelho não passa de um positivismo gospel. E muitas vezes é isso que nós vemos ser apresentado. Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é amor, Deus é amor, e aí de vez em quando
alguém aproveita o embalo e diz: se Deus é amor, então esse negócio do inferno é balela, porque um Deus de amor não vai deixar ninguém ir para o inferno. Esquece que a Bíblia fala muito que o nosso Deus é um Deus de justiça. No Natal nós falamos que o Senhor Jesus deu a melhor definição do que é pecado, quando em João capítulo 8, verso 24, ele diz que pecado é falta de fé nele, o Filho de Deus. E podemos muitas vezes ter dificuldade de entender e acharmos que é pecado fazer isso ou aquilo que é errado, dentro de cada conceito que você tenha do erro. E às vezes algumas pessoas, se dizendo gente boa, é capaz de abrir a mão e dizer: eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal. E que dificuldade para completar 5 dedos, mas já acha que é o suficiente para se rotular uma pessoa que merece a graça divina. O que realmente nos afasta de Deus? Por isso nós precisamos entender melhor o que é pecado. Não crer na palavra de Deus tem sido o pecado de toda a humanidade desde o Éden. Alguns rotulam de que foi o comer da maçã. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de um fruto proibido e ali estava apenas uma ordem divina: não coma. Todo um pomar maravilhoso, repleto de tudo que era iguaria, apenas desta árvore. Não coma do seu fruto. Uma apenas. Todas as demais disponíveis para o ser humano. Mas foi o suficiente para não crer que a palavra de Deus era verdadeira. Bastou um mínimo de questionamento quanto à verdade que estava no que Jesus disse, do que Deus disse: se comerdes dela, morrerás. Para que o homem então achasse que valia a pena correr o risco. Desde o Éden até o mais novo cidadão, que tem 20 segundos de vida, segundo o que se apresenta aí nas pesquisas, a cada 20 segundos nasce um brasileiro. Então esse que tem 20 segundos de vida, todo esse ser humano, toda a humanidade, teve o início da sua descrença lá em Adão, no Éden. A partir daquele momento, o homem traz a marca terrível do pecado. Deus disse: não coma, porque no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Este foi o que Glênio Fonseca chama de o pecado dos pecados. Aí estava a origem: falta de crer em Deus. E isso se arrastou por todo o tempo na vida da humanidade. Jesus veio como a maior revelação de Deus ao mundo. E João capítulo 1, a partir lá do versículo 12, é tão claro em dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Já imaginaram quantos anos a Bíblia, que foi um livro escrito por mais de 40 autores, num tempo aproximado de 1.600 anos, mais de 40 escritores registrando a palavra de Deus, preparando esse povo para a grande revelação de Deus. E mesmo assim, quando ele veio,
não o reconheceram. Não creram na palavra de Deus que enviaria. O livro de Gênesis deixa bem claro no capítulo 3, a partir do verso 15, o Senhor enviaria aquele que da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Mas não creram, não o receberam, e ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Jesus, então, aquele que veio como cumprimento das profecias messiânicas, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Ainda há tanto questionamento quanto a isso, e as pessoas vão protelando assumir um compromisso com esse Cristo. Se o primeiro Adão não creu, desobedeceu, caiu, foi expulso do Éden, foi separado de Deus e morreu espiritualmente, e esta marca passou a todos os homens, conforme nos diz Romanos capítulo 5, verso 12, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. João 3, de 1 a 6, é tão claro a dizer que o que nasce da carne é carne. Desse homem, com uma imagem desfigurada do seu Criador, um homem marcado pelo pecado, só nasceria outro pecador. O homem nasce então desprovido da capacidade de crer em Deus. Esse é o chamado homem natural, que traz essa marca do pecado. Mas o texto de Romanos 3, 9, Eclesiastes 7, Salmos 53, Salmos 58, 1 João 5, 20, deixa tão claro isso. O homem natural nasce desprovido da capacidade de crer em Deus, porque são descendência do primeiro Adão. Mas a palavra de Deus nos fala do segundo ou último Adão. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz que o primeiro Adão tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O texto de João 3 diz que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Então é necessário entender que somente quem nasce duas vezes morre apenas uma, porque quem nasce apenas uma vez morreu fisicamente em Adão por causa do pecado, morreu espiritualmente e traz essa marca das duas mortes. Mas aquele que nasceu duas vezes, experimentando o nascer do Espírito de Deus, esse morre apenas fisicamente, porque experimenta a vida em Jesus Cristo. Marcas de um novo nascimento. O homem regenerado, nascido de novo, ele é nascido de Deus. O texto que nós lemos todos juntos, 1 João 5, 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esse é o novo nascimento. Essa é a regeneração, ser nascido outra vez. O mundo morto em seus delitos e pecados não crê em Deus, não aceita a salvação em Jesus Cristo e por isso permanece morto. Parecido com alguns filmes aí que apresentam mortos-vivos. É essa a realidade da humanidade.
perambulando, aguardando o dia da sentença final. A Bíblia nos mostra então que Jesus foi o cumprimento de Deus a uma promessa de salvação, de resgate, de restauração. E somente aquele que tem o dom da vida é capaz de dar vida ao homem morto espiritualmente. Não há como. Quem não creu em Deus no Éden, não recebeu a Jesus há 2000 anos atrás, continua duvidando e não crendo na palavra de Deus hoje. João 1,12 é tão claro quanto a isso. Hebreus 1,2 diz que esta é a maior revelação de Deus na pessoa do seu Filho também não foi aceita por todos. Continuo não crendo na palavra de Deus. O morto espiritual está morto, portanto ele é cego, portanto ele é surdo, portanto ele é mudo e sem sensibilidade espiritual. Porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito de Deus. Não há como entender as coisas espirituais. Não adianta gritar ao pé de uma sepultura, à beira de um caixão, está morto. E o homem natural tem a mesma característica, morto, porque não tem aquilo que lhe dá a vida, a fé. Quantas vezes nós vemos algumas tentativas humanas, na sua religiosidade, de tentar chegar-se ou aproximar-se de Deus. A religião humana é assim. A fé em Deus age de forma contrária. Eu costumo dizer que Bíblia sem oração dá em heresia. Algumas coisas parecidas com um grupo chamado Palavra da Fé, ou ainda uma outra onda teológica chamada confissão positiva. Suas palavras têm poder. Falou, acontece. Eu me lembro de um colega que ele brincava quanto a isso, botava a mão no seu filho pequenininho e dizia assim: Ronaldinho, para ver se ele ia dar sorte no futebol. O menino enveredou, graças a Deus, por outros caminhos. Oração sem Bíblia dá fanatismo. Tem muita coisa que é apenas religiosidade, mas vazia de Deus. Algumas crendices, alguns rituais que se traz desde costume do paganismo e se continua na prática, mas vazia de Deus. Oração sem Bíblia é esse fanatismo, é religião do sentimento, do estou sentindo, e nada mais do que isso, porque é diferente da verdadeira fé. A fé é a ousadia da alma em avistar além da invisibilidade do poder de Deus. É enxergar o que os olhos humanos não veem. Essa é a fé. É enxergar com os olhos do coração, transbordante da ação de Deus em nós. Ernest Renan, um francês, escritor e ateu, na sua pesquisa sobre a divindade de Jesus, ele fecha uma conclusão bastante interessante. Ele fecha dizendo: Rabino de Nazaré, se tu não é Deus, homem também não és. Quase chega lá, mas está do lado de fora dos céus. Religiosidade vazia, entusiasmo religioso desprovido de uma verdadeira fé. E a palavra de Deus nos diz que a letra sem o Espírito é morta, nada produz. A obra
é feita pelo Espírito de Deus. No livro de João, capítulo 16, a partir do verso 5, nos fala sobre a obra do Espírito Santo. Não há como nascer de novo se não for através do Espírito de Deus. A partir do verso 8, Jesus falando aos seus discípulos diz: quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Não há como ter marca da vitória se não tiver marcado pelo Espírito de Deus. Justiça, amor aos irmãos, aversão ao pecado, fé em Jesus e vitória sobre o mundo são marcas na vida daquele que experimentou o novo nascimento. Amar a Deus e obedecer os seus ensinos é a obra do Espírito. No texto de 1 João, que lemos juntos, diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é crente aí há mais de 30 anos, está lembrado do tempo em que se costumava questionar os crentes, dizendo: na sua igreja pode isso? Aí dizia alguma coisa. Na minha época de menino se questionava se a minha igreja permitia jogar bola, permitia andar de short ou bermuda, coisas assim de costumes, mas as pessoas rotulavam: na sua igreja permite isso? Porque se criou rótulos de o que era ser nascido de novo. Não são essas coisas, mas é a obra do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele experimenta essas coisas. A obra do Espírito é exatamente esta. Não há como ter nascido de novo e não ter essas marcas. Convencerá o mundo do pecado. Explanamos bastante hoje a respeito do pecado. E a palavra de Deus nos deixa isso bem claro, porque não creram na palavra de Deus. Jesus estava falando para aquele tempo, e essa voz continua verdadeira hoje. Quando a palavra de Deus nos fala da vinda do Senhor, de estarmos preparados, talvez muitos pensam assim: mas eu ainda sou novo, vai demorar muito. Outros questionam: tenho ouvido falar desde menino, já estou velho e até hoje não aconteceu. Se ainda ele não veio, mas você pode ir à sua presença prestar contas. É preciso então que creiamos em Jesus Cristo como Filho de Deus, no seu sacrifício pelos nossos pecados. Da justiça, porque vou para o Pai. Quando o Senhor Jesus ali na cruz disse: tudo está consumado, Ele estava dizendo que sua obra estava completa. Ou cremos na obra completa da salvação através de Jesus Cristo, ou continuamos fora das marcas da vitória. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Ele estava pagando o preço ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados,
mas ele havia anunciado que ao terceiro dia ressuscitaria pelo poder de Deus em sua vida. Ele ressuscitou e foi para o Pai, para que seja o nosso intercessor. Somente Ele, não há outro, porque a nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais sejamos salvos. Juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando Jesus foi vitorioso na cruz, quando Ele pagou o preço dos nossos pecados e pelo poder de Deus ao terceiro dia ressuscitou, a morte estava selada, porque Ele era a vitória garantida para cada um de nós. Voltamos à pergunta inicial: quem vence o mundo? Versos 4 e 5: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Não há um outro meio, só experimentando o novo nascimento em Cristo Jesus, só experimentando salvação em Cristo Jesus, porque não há como fazer qualquer coisa pelos quais os nossos esforços nos leve a garantir esse lugar nos céus, nos leve a garantir vitória sobre o mundo. Caso contrário, pereceremos como esse mundo, pereceremos em nossos próprios pecados. Fé em Cristo é o oposto do pecado, porque é o dom da graça nos habilitando à salvação. Efésios 2, verso 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tem certeza dessa vitória. Lendo essa semana, achei bastante interessante quando o escritor dizia que há 3 tipos de pessoas: caçadores de sinais, e as pessoas estão querendo ver milagres acontecendo para poder crer, e as pessoas estão aí correndo atrás da bênção para alcançar virtudes espirituais. Pesquisadores alucinados, ensoberbecidos. E aí o livro Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith, ele conta que o estadista e presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, era um homem que gostava muito de ler a Bíblia. E era um homem de ciência, um homem que queria ver para crer. E ele não acreditava nos milagres da Bíblia. E era sempre a sua questão crer nos milagres relatados nas Escrituras, realizados por Jesus. Mas ele gostava muito das palavras de Jesus nos seus ensinos éticos. E então ele tinha um questionamento muito sério em relação aos pecados. Ele tinha um questionamento muito sério em relação aos milagres. E ele resolveu o seu dilema. Com uma tesoura, saiu recortando os textos bíblicos que falavam desse milagre. Ele tinha então agora na sua Bíblia o Jesus que ele queria. Tem muita gente que é amigo do Evangelho, até gosta, mas não assume compromisso. É alguém que está recortando Bíblia, tirando aquilo que não interessa. E a palavra de Deus é toda, é integral, é completa. Ou Jesus é Senhor absoluto em sua vida,
ou ainda Ele não é o seu Salvador? Somente quando Ele é Senhor de nossas vidas, nós temos a certeza da vitória, porque a nossa vida está em Suas mãos. Somente aí, não importa o ano mais difícil, chegamos ao final dele e encerramos o ano aqui reunido dizendo: obrigado, Senhor. A luta foi grande, mas chegamos à vitória. E aqueles que já se despediram dos seus entes queridos, pela doença, pelos problemas ou pela longevidade, quantos chegaram a essa vitória e já estão com Cristo Jesus? É vitória. Aquele que tem a sua vida submissa ao Senhor, aquele que tem as marcas da vitória, justiça, amor, aversão ao pecado, fé em Jesus, ele vence o mundo, ele é um vitorioso. Como aplicação para as nossas vidas, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: Jesus, o Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé. Ter Bíblia aberta lá no Salmo 90 ou no 91, né, que é muito comum, naquela estante bem bonita, naquele aparador bem bonito, uma Bíblia bem grande, com figuras bonitas, decoradas e aberta ali, não garante vitória. Ter o nome escrito no hall de membros não nos garante a vitória. Mas quando entregamos totalmente a nossa vida à direção do Senhor Jesus, quando experimentamos o novo nascimento, convicção do que o pecado fez em nossas vidas, convicção da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, na sua graça por nós, convicção da justiça, que já foi pago o preço das nossas vidas na cruz, porque Ele é o nosso Salvador. Nós temos essas marcas, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Somente isso. Não há nada que você possa fazer, mas creia de verdade. Leve Deus a sério. Viva as verdades do Evangelho em sua vida. Que Deus o abençoe. Pastor. Deus abençoe cada coração essa noite que ouviu essa mensagem maravilhosa. Vamos cantar ao Senhor a canção que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Devemos alegrar-nos com o Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele tem sempre feito em nossos corações. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos cantar ao Senhor. É um momento em que nós cantamos essa oração que diz lá no final: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Podem se assentar por um momento. Estamos chegando ao final dessa celebração. Alguns avisos. Você já deve ter percebido, deve ter recebido já nas nossas mídias aí, o lembrete sobre a quarta de oração, toda quarta-feira, às 19h30. Ela é virtual, você não precisa sair da sua casa, enfrentar o trânsito para estar aqui. Você pode e deve participar acessando a nossa plataforma que a gente usa, sempre tem lá o link, então você pode participar. Você é muito bem-vindo a apresentar os seus motivos de oração também, orar, ter aquele tempo ali. 16 de fevereiro, a terça-feira de carnaval, estamos planejando um retiro, um day off, um dia, num local, passarmos o dia ali, um tempo de comunhão, confraternização, boa comida, camaradagem, rir, brincar, esporte, mas um tempo também devocional e um tempo também de batismos. Já tenho enfatizado isso. Se você tem desejo de se batizar, gostaria de fazer parte aqui da igreja, manifestando assim publicamente o seu desejo através do batismo, pode me procurar ao pastor Marco Aurélio, pastor Vanduídes, tá? Ou até o líder do seu pequeno grupo também, para que a gente possa fazer isto. Domingo que vem, um domingo especial na história da igreja, basicamente por alteração de horários, mas nós retomaremos a escola bíblica no próximo domingo, dia 17, às 17h, não mais às 9h30, 9h da manhã, mas às 17h, às 5h da tarde. A escola será das 17 às 18h. E nos próximos 13 domingos, talvez um pouquinho mais, nós estaremos estudando este livro aqui, 12 Homens, uma Missão. Eu já falei sobre isso, sobre esse livro. Esse livro me marcou muito, profundamente, a vida dos 12 apóstolos, a vida dos discípulos de Jesus, né? O que aconteceu com eles, aquilo, depois da Bíblia, né? Depois ali, digamos, Atos 29, 30, né? Se fosse ter a sequência. A vida dos líderes que caminharam com Jesus, o homem mais amado da história. Este livro vai ser o livro texto, nós iremos basear todas as aulas neste livro. Cada domingo, né, será referente a um apóstolo. E lógico, nós não teremos aqui o tempo suficiente para, né? Então cada aluno deverá ter este livro. Esse livro ele custa R$ 79,90, o livro dele de capa, mas nós conseguimos 50% de desconto. Ele está saindo aqui por R$ 40, tá? Então você que pretende participar da escola, pode pegar ali na saída ali com a Minervina, a Adriana, pode pegar lá. Se for o caso, depois você faz uma transferência para a conta da igreja, tá? Agora, muito importante aqui, pastor, eu não tenho esse dinheiro agora no momento. Meu irmão, não se preocupe, vem falar comigo, sem constrangimento algum, tá? Mas você não ficará sem o livro. Se você puder, né? Então adquira lá. Semana que vem nós faremos uma introdução, a base, a sustentação, né? O contexto histórico, político, financeiro daquela época. Então, vale a pena. Então, próximo domingo, 17h, o retorno da escola bíblica, às 17h. Aí nós teremos um intervalo depois. Eu estou chamando de café comunitário, eu não sei como que os irmãos chamam aqui, mas será um tempo de confraternização também, de comunhão, esperando então, aguardando até o início da celebração às 18h30. Preste atenção
a celebração no próximo domingo, às 18h30. Também iniciaremos uma série de mensagens dentro da espiritualidade emocionalmente saudável. Domingo que vem falaremos sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, um diagnóstico estaremos levantando aqui. E aí, durante 8 semanas, com alguns intervalos, nós também trataremos disso. Então, se você não vier para a escola, chega um pouquinho mais cedo, venha tomar um café, um chocolate, um suco, um biscoito, um bolo, né? Teremos ali à disposição para todos nós ali, um tempo de confraternização. E para finalizarmos, eu queria convidar vocês a se colocarem em pé, nós vamos orar, e eu queria chamar o Moisés aqui à frente. Assim, meio que oficialmente apresentando, né, não no sentido de dar posse, mas apresentando o Moisés como fazendo parte da equipe da igreja e na função de produtor da celebração. Ele será o coordenador, a liderança por trás de tudo aquilo que envolve a celebração da Igreja Batista do Farol. Os irmãos podem, eu sei que os irmãos têm ideia de tudo que compreende isso, tem uma equipe muito grande que já está trabalhando junto com ele está chegando para agregar, mas você se não fizer parte dessa equipe ainda, e quiser se voluntariar, é muito bem-vindo, Temos o Ministério Infantil também, enfim, né? A igreja está retomando vida, algumas atividades, Deus quiser, essa pandemia passando, as vacinas chegando aí e tudo mais, então a gente retomar as nossas atividades, todo aquele envolvimento, aquele ambiente gostoso, que saudade, que vontade de dar um abraço, não é verdade? Só fica, né, essa coisa assim. Então, mas fazer parte de várias coisas que nós temos aqui. Então, Moisés, seja muito bem-vindo. Ontem já tivemos um tempo aqui junto com a equipe, né, que estará trabalhando junto com ele. Não estiveram todos, mas uma parte, mas seja muito bem-vindo. Acreditamos que a igreja tem muito a ganhar, né, com a sua vinda. Você realmente está vindo para somar. Eu talvez aqui da igreja seja o que menos conhece, mas já admiro você, o seu trabalho, o seu compromisso, a sua seriedade, e vamos trabalhar junto, tá bom? Como vocês dizem, vamos que vamos, tá bom? E pode contar comigo. Então vamos orar. Pai querido, Deus eterno, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por esse tempo que passamos aqui. E eu acredito que não somente eu, mas meus irmãos aqui também podem ter um vislumbre de Ti, Pai, do Teu rosto. Eu consigo ver o Senhor com um sorriso, um largo sorriso, satisfeito, alegre, feliz, por aquilo que os Teus filhos e Tuas filhas, cada um de nós aqui, pôde apresentar a Ti aqui nessa noite. Eu acredito que todos nós procuramos oferecer um culto a Ti, do qual somente Tu é digno dele. Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo aqui. Te agradecemos pelas crianças, pelo Ministério Infantil, por cada um que aqui veio, e o Senhor também possa nos levar em paz e segurança para as nossas casas. Obrigado a Deus pela equipe de louvor, por cada um envolvido aqui, possibilitando, ó Deus, que nós tivéssemos esse tempo aqui. Em especial, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Moisés. O Senhor está trazendo aqui para estar conosco, cremos que Ele irá somar muito, nós iremos aprender muito com Ele, e o nosso coração está muito feliz pela presença dEle aqui conosco. Sê com Ele, Pai, supra cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, e que Ele sinta, ó Deus, prazer em estar aqui conosco também. Que assim como pedimos que Ele seja uma bênção na nossa vida, Ele seja abençoado entre nós. E que o amor de Deus Pai,
a graça, a maravilhosa graça do seu Filho Jesus Cristo. Essa graça que tem nos marcado, que tem deixado marcas na nossa vida. E a consolação, o conforto, a comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, não somente aqui nesta igreja, mas sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana, que Deus aplane os nossos caminhos.